Amém. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, por seu amor. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra nesse dia. Te pedimos a unção do teu Espírito, Pai, que nós não olhemos as pessoas segundo o que elas fazem, deixem de fazer. Que possamos, ó Pai, olhar as pessoas, não saber nada além do que, como Paulo falou, Cristo crucificado. E simplesmente isso, ó Pai. Que a obra está consumada e nós podemos desfrutar do seu amor nessa manhã. Traz uma unção especial na escola dominical. Abençoe o Casa Mil, estou vindo compartilhar. Os irmãos estão vindo para cá. Os irmãos já estão. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, hoje dia 6 de outubro de 2013, dia do aniversário da minha irmã Fanny, fazendo 50, meio século, da avó Dadá. E nós estamos estudando as 7 dispensações, de acordo com o pequeno livreto do senhor Ciro Scofield. E nós temos visto que o homem é um ser incorrigível. Ele não tem conserto. Tem que matar e fazer de novo. O ser humano não tem jeito que não. Tudo que Deus fala, ele vai na contramão. Ele estava em estado de inocência, Deus falou, tá vendo aquela árvore ali? Não come dela não. Você começar a morrer. E ele foi lá e comeu. Deus falou, vive de boa um com o outro aí. A sua consciência vai te falar o que é o certo, o que é o errado. Aí você faz o certo e não faz o errado. Beleza. Os homens então agora já estão sabendo. A consciência deles vai avisar o que é certo e vai avisar o que é errado. E eles vão fazer o que é certo e não vão fazer o que é errado. Aí Deus deu uma olhadinha lá embaixo. Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. O hebraico aqui ele é até bem forte. Ele é meio que enfático e reincidente, ou seja, bom dia, senhor José. Amâncio? Ele tem uma voz de locutor. Senhor. Então, o saber, o dever não foi suficiente. E o homem fracassou dentro daquele período em que Deus permitiu que a sua consciência o autogovernasse. E ainda que a partir da saída da arca de Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, ainda que a partir desse fato, Deus tem, desse episódio, desse tempo, dessa época, da saída da arca, Deus tenha permitido, porque antes não existia homens dotados de autoridades sobre outros homens. Antes, a única forma de hierarquia, entre aspas, que existia, era a questão da submissão da mulher ao homem, e do homem representando o casal a Deus. Não existia homens comandando homens, e homens policiando homens, para que estes homens não fizessem o que é errado, e uma vez que fizesse o que fosse errado, aí ele traria a espada. Isso é o assunto lá de Romanos, a gente já leu esse versículo. Que toda autoridade foi instituída por Deus, e ela é ministro de Deus, para trazer espada. Senão, o cara sai aí, ele mata 1, ele mata 2, ele mata 20, ele mata 40. Tem gente que mata mesmo, 20, 30, 40 pessoas. É o serial killer, né? Porque esse é o coração do homem. Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto. Então, exatamente para
inibir e patrulhar. Isso é que Deus permitiu que homens tivessem autoridade sobre outros homens. Deus permitiu e instituiu, a partir da saída, após o dilúvio, a partir da saída da arca, o governo humano. Sendo que, dentre as várias atribuições que são conferidas aos governantes, isso ao longo de todas as escrituras a gente vai percebendo, a maior delas é exatamente preservar a vida humana. É preservar a vida do homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem não é um cachorro aí que, se morrer, joga lá no lixão, né? A gente às vezes anda por aí, o pardal bate no vidro, cai e morre. Morreu o pardal. Mas, quando morre uma pessoa, existe toda uma história, existe uma família, existem pessoas que tinham um relacionamento com aquela pessoa, essa pessoa foi muito isso ou muito aquilo, então, sem contar o fato que essa pessoa que parte, ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. E se ela é feita a partir, ou seja, se ela é assassinada, aí tem uma retribuição. Isso é característico de todos os governos humanos, inclusive dentro da lei, que nós vamos chegar nela, que é a lei que rege o governo teocrático, que rege a lei, a nação de Israel. Um dos 10 mandamentos está lá, óbvio, né? Não matarás. Oi. Não, a guerra já é outra história. Mas como é que funciona isso? Como assim que você fala? Do ponto de vista do governante ou do governado? Faça favor. É porque eu pensei que você ia fazer um comentário breve, aí já está esticando, e senão fica só aquele zoom. Eu estou perguntando o seguinte, você está falando que a morte tem retribuição. Então se você volta a fita lá atrás, dentre os bilhões que já morreram, um matando o outro, como é que isso fica, essa retribuição funciona com Deus? O cara que é do exército, o cara que foi bárbaro, o cara que... Do ponto de vista do governante ou do governado? De quem está mandando ou de quem está indo? Como isso funciona em termos de sentença? Porque a situação morte, alguém está sendo usado para matar. Sim. Né? Eu estou sendo o instrumento que matou. Eu lá dei um tiro. Estou lá na guerra, matei e tal. Aí você volta a fita lá e os bilhões que já mataram, que já morreram. Como é que isso funciona na cabeça de Deus para nós? Assim? A questão de você tirar a vida de uma pessoa. Não. Seja você um governado ou... Na cabeça de Deus... Obedecendo ordem. A cabeça de Deus, o que Deus pensa, está expresso aqui. Em Gênesis 9, de 4 a 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão do homem, do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Isso é a cabeça de Deus, é como ele pensa. E ele permitiu o governo humano para que o governante humano, usando de sua autoridade, não permitisse que, ou inibisse que isso acontecesse. Oi? Sim, calma. Essa é a cabeça de Deus. Aí vem a cabeça do homem. Aquele que governa, aquele que de alguma maneira chegou ao poder, ele tem como dever preservar a vida de todos aqueles que estão sob o seu governo. O outro governante lá, por exemplo, um norte-americano, é dever do Obama. Eu confundo Obama com Osama. Obama é preservar a vida dos norte-americanos. O dever do presidente iraniano é preservar a vida dos iranianos. Aí, nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. Eles se desentendem por algum motivo, os governantes. O governante
dos norte-americanos, ao invés de preservar a vida do norte-americano, ele expõe a vida do norte-americano, mandando-o para uma guerra. Isso ele vai responder lá com Deus. Isso é um problema, porque todo aquele que é imbuído de autoridade, ele vai fazer uma prestação de contas. O maior rabo de foguete que existe é ser pastor. Já tentaram me fazer pastor, falando, não, pastor é pior. Ele tem que prestar conta. Lá no Bimar, o pastor vai chegar lá e falar, aí, hein? Você deixou o Carlos Augusto ir embora, não foi atrás dele. Vai prestar conta da alma de cada um que está sob ele. Ou seja, toda forma de governo, todo aquele que governa, ele vai prestar contas ao Supremo, aquele que permitiu que ele tivesse autoridade. Então, o governante que expõe aquele que ele deveria estar protegendo a uma situação onde ele pode morrer e até venha a morrer, o sangue desses vai ser requerido da mão dele. Já o comandado, isso aí quando você estuda a ética cristã, é algo que o Clésio e eu estudamos bilhões de anos atrás, a questão da ética é uma questão complicadíssima. As questões éticas, elas são muito sutis, elas são muito cheias de interpretação, torce-se muito o versículo para cá, para lá, mas falando dentro da palavra, a palavra não é, tem alguns versículos, principalmente as normas de guerra lá, que são para Israel, que a gente pode fazer a aplicação de uma forma generalizada, porque é a forma de Deus pensar. Quando um soldado é enviado para a guerra, cada um que ele mata lá na guerra, ele não presta conta daquilo. Aquilo vai para a conta do rapaz lá em cima. Porque ele está sob ordens. O grande princípio de organização é o reconhecimento e a submissão à cadeia hierárquica. A cadeia hierárquica não pode ser quebrada nunca. Jesus mesmo, quando ele teve um centurião romano que se aproximou de Jesus, falou, olha, eu tenho um servo, um escravo, mas ele é como se fosse um filho para mim. E ele está lá doente à beira da morte, e se ele morrer eu vou ficar muito triste, porque ele para mim é como um filho. Aí Jesus falou, beleza, eu vou lá com você lá para curar o rapaz. Eu falei, não precisa ir lá não. Manda daí uma palavra lá que cura ele lá de longe. Né? Manda um SMS espiritual, um fax daí, sei lá, uma ordem que ele vai curar lá. Porque eu também sou sujeito à autoridade. Então eu falo para um soldado, faz isso, ele faz, para aquele outro faz aquilo outro, ele faz. Então se você falar, vai lá, minha palavra e cura ele, isso vai acontecer. Mas engraçado é que o interessante no texto é que ele não falou assim, porque eu também tenho autoridade. Então se eu mandar um soldado, ele faz, se eu mandar o outro, ele faz. O que ele falou? Porque eu também estou sujeito à autoridade. Esse texto está em Mateus. Ou seja, uma pessoa só tem autoridade se ela está sujeita a outra autoridade. O sargento só tem poder sobre o soldado porque acima dele tem um tenente, um capitão, um general, sob o qual ele está subordinado. Se ele não é subordinado ao tenente, o cara vai falar, sargento, você não obedece o cara lá, eu vou ter que te obedecer. Então esse soldado, esse centurião romano, teve uma percepção. É lógico, por ser centurião, ele faz um curso, ele tem uma formação militar. Então, te respondendo, a ótica de Deus é o sangue de cada um que é tirado, a vida de cada um que é tirada vai ser cobrada. Aqueles que estão sob investido de alguma forma de governo, seja um governo espiritual ou um governo que vigia o físico, vão responder se ele está protegendo ou não, se ele expõe ou se ele protege. E aquele que vai para a guerra, se ele matou nenhum ou 1000, aquilo não cai na conta dele, porque ele está simplesmente obedecendo uma ordem, ele está submetido a uma hierarquia. Aquele lance do Carandiru. O soldado, o sargento, ninguém deveria estar respondendo por aquilo. Quem tinha que responder por aquilo era o governador.
Aos olhos de Deus, quem vai pagar a conta de 111 vidas vai ser o governador do estado, é de São Paulo, né? É o governador do estado de São Paulo que vai ficar no inferno lá por causa de 111 vidas. O comandante obedeceu o governador, o sargento obedeceu o comandante, o soldado obedeceu o sargento. Oi? Se o dinheiro deixou, se o dinheiro não tiver corrompido o coração dele tanto, né? Mas de qualquer maneira, em última análise, a responsabilidade é daquele que governa. Por isso que Deus instituiu o governo humano. E lá no final da tribulação, se olhar aí no gráfico, lá no final da tribulação, antes que seja instituído o governo de Deus, o teocrático, o governo de Cristo na terra, os governantes vão prosseguir fazendo o que querem, mas eles vão responder a isso. E, como eu vinha falando, o ser humano, ele tem uma capacidade natural de fazer exatamente o que Deus não quer que seja feito. E de não fazer o que Deus quer que ele faça. Paulo falou isso lá em Romanos 7, se não me engano. Né? O bem que eu quero, não consigo fazer. E o mal que eu não quero, esse que faço. Por isso que ele nos matou. E nos fez nascer de novo. Parte de uma nova criação. E nos deu o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue engolir esse versículo, né? A gente é tão orgulhoso, é tão autossuficiente, a gente sempre acha que, não, mal eu sou. Mas não é assim também não. Nós somos muito maus, totalmente maus, completamente maus, absolutamente maus, profundamente maus, desesperadamente maus. Não adianta. Eu falei isso pro Rafa outro dia. É porque agora, segunda-feira é dia de evangelizar, de discipular o Rafa. Agora é dia de discipular aquele rapaz que teve aqui domingo passado, o Igor. E ele cheio de perguntas. Nossa, ele está totalmente cru. Milhões de perguntas. Ele faz pergunta em cima de pergunta. Vamos responder uma aqui. E ele ainda tem lá uma influência do kardecismo que fizeram a cabeça dele. Então vai ter que derrubar kardecismo, vai ter que derrubar um monte de coisa para depois mostrar a palavra. E aí, tocando nesse assunto, eu falei, puxa, mas o homem é mau mesmo assim? Será que Deus precisa até mandar ele para o inferno mesmo? E o inferno vai durar aquilo tudo mesmo? Cheio de perguntas. O homem é muito mau. Eu estou falando isso que eu já conversei esse assunto com ele. Nós já não tocamos nesse assunto essa semana? O homem é muito mau mesmo. Fomos lá em Jeremias, desesperadamente corrupto. Porque o ser humano natural, e ele é um recém-convertido, acabou de nascer de novo, ele ainda tem muito raciocínio natural. Ele não consegue achar que é isso tudo também, não. Tem gente que realmente é má. Mas tem gente que... Aliás, o Rafa usou um argumento muito bom, que agora eu não lembro. Só isso já é suficiente. Você resumiu dessa forma, assim. Entre o muito mauzão e o pouco mauzinho. Agora lembrar agora. E eu citei para ele um exemplo que eu li uma vez, quando você estuda a vida desses grandes homens. Eu agora não sei se era o Moody ou se era o Spurgeon. Acho que era o Moody. O Moody, uma vez, um larápio invadiu a sua residência, deu polícia. Londres, né? Aqueles cacetetes, que sabe? Bonezão alto. Deu polícia. O meliante, o elemento, né? Foi algemado, estava sendo levado. Aí os policiais quiseram assim meio que, né? O doutor, grande doutor Moody, senhor doutor, excelência doutor, né? Aí tão íntegro, tão impávido, né? Tão moral, tão honesto, tão bacana, tendo a sua casa invadida por esse, né? Safado, esse degenerado, não presta. O Moody falou, olha, você está enganado, autoridade. A diferença entre ele e eu é nada. É nenhuma, é zero. A única diferença é que eu me arrependia dos meus pecados e ele ainda não.
Mas aos olhos de Deus, porque aos olhos dos homens, o Moody tinha um ícone de moralidade, e o outro um safado, um ladrão. O Moody não, a diferença entre ele é zero, é nenhuma. Se bobear, eu sou pior do que ele. Mas o Moody era extremamente evangelista. Você já ouviu falar do Moody? A diferença entre eu e ele é zero. Aliás, entre nós todos aqui, a nossa natureza nos iguala. Nós temos uma natureza, que é o assunto lá com o Igor, nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva na contramão de Deus. Uns manifestam em maior grau, outros em menor grau. Infelizmente, talvez eu não tenha tido condições de estar na situação que eu tenho. Mas ele poderia ser eu e eu a ele. Não tem diferença nenhuma. Então, o homem tem esse coração rebelde, esse coração que já falhou na inocência, que tem falhado na consciência, e assim que Deus instituiu o governo humano, o homem usou da autoridade, da permissão de Deus para governar outros homens. Aí surgiu um rapaz, cujo nome significa rebelde, que foi o Nimrod. Esse Nimrod, que era da descendência de Cã, ele simplesmente falou, não, eu vou fazer meu nome ficar famoso, vou usar dessa autoridade que Deus agora permite de governar outros homens, para governar para mim, não de governar para Deus. E ele, a famosa, a celebérrima, né, começou a construir a celebérrima Torre de Babel. Um ícone da desobediência e da rebelião humana, na contramão de Deus, como sempre. Deus falou, esparrama e enche a terra, vamos ficar juntos aqui e ser famoso. Ou seja, ele foi na contramão da revelação de Deus. Lembra? A dispensação é aquele período durante o qual está na sua obediência aquilo que Deus revela. E Deus nessa época havia revelado, olha, eu quero que vocês se esparramem, se multipliquem e encham a terra. Falei, nós vamos juntar, ficar por aqui mesmo e vamos subir. Nós não vamos esparramar não, nós vamos subir, nós vamos te derrubar daí. Era assim como Satanás, ele era um dos primeiros anticristos, né? Existem anticristos e existe o anticristo final escatológico. Então, diante dessa situação, eu até li num livro ontem, do Constance, né? Tem um livreto aí que eu estou lendo lá no meu Kindle, que eu ganhei da Raquel. Os homens, depois que Deus confundiu as línguas deles em Babel, eles começaram a se espalhar. Os jafetitas, né, cujo nome significa expansão, né, o justo que se expande, ele começou a se esparramar pelo mundo inteiro. Os camitas também. Os camitas começaram a descer aqui para o sudoeste e para leste. Os jafetitas para o norte e para o noroeste. Os semitas não se espalharam muito não. Eles ficaram mais ou menos ali na região da Mesopotâmia, na região da Arábia, na região da Palestina. Ficaram por ali. Os povos semitas, Elão, está aqui em Gênesis 10, 22. Assur, né? Aquela turminha, Assur, Assir, Elão, os elamitas, né? O rapaz aqui, o Salá, que gerou o Éber, que lá para frente vai gerar o Abraão. Ou seja, os arameus, que é um povo primo do povo israelita, né? A diferença da língua do hebraico para o aramaico é como se fosse do espanhol para o português. É muito próximo, né? O rapaz habla espanhol perto da gente assim, a gente entende. Né? Tem muita coisa comum. São línguas latinas. Né? O aramaico e o hebraico também são muito próximos. É como se fosse... Tem palavras que são idênticas. Tem palavra no espanhol que você olha assim e fala, isso é português, não, espanhol só não tem um acento. Ou tem acento. Ou tem umas que são mais difíceis, né? Mas é pouca diferença. Não. Jesus Cristo e a sua geração falavam aramaico. Eles falavam aramaico. Era a língua que era falada lá na Palestina, era o aramaico.
Porque essa era a língua de usos loquende, que fala, né? De uso habitual. E o grego era a língua de uso escrita. É como se fosse o inglês na época. O aramaico era a língua que falava ali naquela região. Mas o grego era é a língua na qual se escrevia no mundo inteiro. Porque Alexandre o Grande saiu conquistando aqui da Macedônia, Ásia Menor, norte da África, Egito, Palestina, Arábia, Mesopotâmia. Né? Quando ele está chegando na Índia, aí Deus falou, chega, tá bom. Mas ele, ou seja, da Europa até a Índia, ele levou o grego. Eu estou indo agora lá na frente. Não, lá na frente, no tempo que eu falo, lá na frente que eu falo as multidões que estão lá no milênio. Aí é um assunto lá na casa do pastor Geraldo, daqui 2 quintas, né? Aí é o seguinte, você falou assim... Você está convidado, você está convidado. Deus tratou com o homem, a inocência, governo humano, parará, consciência. É o que nós estamos vendo. Isso. Aí eu pergunto o seguinte... na minha cabeça tem uma discrepância de entender por que naquele momento ali que aquele povo está ali naquela situação de milênio, se submetendo a Jesus Cristo, eles se rebelam. Que a igreja já está com Jesus. Deus permite que a natureza pecaminosa continue neles? Sim. No milênio... esteja governando? Sim. A mesma natureza pecaminosa está presente desde a dispensação da consciência, foi adquirido na dispensação da inocência, e vai até o final dos tempos, lá no final do milênio. O milênio vai ser a última situação em que Deus vai permitir que se comprove a insuficiência e a rebelião humana. Deus tem permitido as mais diversas dispensações, com as mais diversas situações, para mostrar que só em Jesus Cristo é que existe solução para essa questão do coração humano. Eu já falei isso aqui, o coração humano é uma bomba. Segura essa bomba aí, senão ela vai explodir aqui no meu peito. Eu já falei isso várias vezes. Alguns aqui devem se lembrar. A Elaine talvez ela mais dorme do que presta atenção. Mas milagre, ele não perguntou algum versículo, é que eu também estou falando poucos, né? Mas o coração humano ele tem que ser colocado na mão de Deus. Porque ele é uma bomba. É o Jeremias, desesperadamente corrupto. Então, as dispensações são as mais várias situações, diferentes entre si, em que Deus permite que as coisas aconteçam numa configuração para que se demonstre a necessidade do homem estar linkado com Deus, porque o homem sem Deus, em inocência, falha, conscientemente falha, tendo alguém para vigiar, para fazer se ele está fazendo de acordo com a consciência, ele falha, fazendo muitas promessas para ele, fala, se você pisar na bola eu vou com você, eu falei para você ficar aqui na terra, mas você é do Egito, e mentiu com medo do faraó pegar sua mulher, mas eu estou com você assim mesmo. Você dormiu com a Dalila, mas no dia seguinte eu te enchi de força, você arrastou o portão de Gaza. Lembra? Ou seja, Abraão, a palavra fala que o evangelho foi pregado a Abraão. Ou seja, Abraão está usufruindo de algo que todos dentro da lei e dentro da graça, dentro da dispensação da lei, da Berite lá, da Torá, e da nossa dispensação aqui do Espírito, da igreja, da graça, seguiríamos nas mesmas pegadas, ou seja, ele estava usufruindo de promessas incondicionais. Ele passou a usufruir de promessas que não tinham a ver com mérito próprio, mas falhou. Ele só não falhou na última grande prova, que foi a oferta do Isaac. Era a mais sine qua non. Mas ele pisou na bola, assim como vários outros homens. Na lei também, o homem mesmo
em inocência, mesmo consciente, mesmo tendo a sua consciência governada pelos governantes, mesmo recebendo muitas promessas, o homem pisou na bola, mesmo debaixo da lei, o homem pisou na bola. A lei, que está lá em Êxodo 20, Moisés falou, olha, eu vou ali e volto. Deus quer fazer de vocês, está lá em Gênesis 19. Deus quer fazer de vocês um povo diferente de todos os povos. Êxodo, eu falei o quê? É porque eu estou aberto em Gênesis aqui. É porque o meu assunto vai ser em Gênesis, só que isso é o prolegômeno, né? Aquela breve resumo que né, antecede. Mas também já está dentro do assunto, que o próximo assunto é Êxodo, que é tudo muito linkado. Deus falou, olha, eu vou fazer de você uma nação santa. Falando para os 6 milhões de judeus que estavam ao pé do Sinai, né? Eu vou fazer de vocês uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva meu. Mas tem certas coisas que são necessárias que vocês adotem no seu comportamento. É igual o marido que casa, ó. Para ser minha mulher, eu não quero saber de você de fofoca com a vizinha. Eu não vou casar com você, não. Você de fofoca, não pode usar batom, não pode usar esmalte. Ou seja, Deus falou, você, lembra que Deus é brasileiro, mineiro? Você é minha mulher. Israel é a esposa de Jeová, do Senhor. Você é minha mulher. Então tem uns negocinhos aqui que eu quero que você segue. Aí essa lá assim, tudo que o Senhor disser, faremos. Então beleza. Então eu vou lá buscar o tudo que o Senhor tem para dizer. Eu vou ali buscar o tudo que... Israel é a esposa de Jeová, você já deve ter visto isso. Então eu vou ali buscar o tudo que Deus tem para dizer para vocês. Mineiro, né? Para vocês. Moisés era mineiro também. Tudo que Deus tem para dizer para vocês. Aí ele foi lá, só que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E o ser humano, além dele ser incompetente e rebelde, ele é impaciente também. Todos nós somos. Pô, já tem meio segundo que abriu esse sinal aí. Ué, anda. Não é? A gente, além de incompetente e de rebelde, nós somos impacientes. E Deus sabe tratar com isso, né? Isso é universal. Uns manifestam mais, outros menos. Tem aquele rapaz que é calminho, mas o dia que ele estoura também, você sai de pé. O André, meu filho, ele é hiper calmo, ele é de uma calma e de uma paciência irritante. Irritante. Mas ele estoura às vezes também. Ontem ele deu uma história assim, até vermelho. Aí ele até xinga, porque ele não tem nem costume de xingar, né? Aí ele até xinga. É raríssimo. Mas estoura. Ninguém não tem que... O Cliff deve estourar de vez em quando, porque o Cliff também a gente olha para ele. O Cliff... não, quem mais sabe dessas coisas, quem mais sabe do caso é a Cida, de mim, a Lulu, e por aí vai, né? Então, tudo que o Senhor disser faremos. Então eu vou lá buscar o que tudo que o Senhor tem para dizer. Moisés foi lá, demorou. Aí o povo falou para o Arão, que era o porta-voz do Moisés, né, o primeiro-ministro de Moisés, o Deus de Moisés, de acordo com Êxodo, e falou assim, ué, esse Moisés aí, nós não sabemos o que foi dele não. Acho que ele morreu. Esse Moisés aí, acho que não volta mais não. É melhor nós fazer aí um Deus, um outro Deus, que esse aí abandonou nós. Moisés morreu e esse Deus abandonou. E forçaram a barra, o Arão falou, não, esse negócio não vai dar certo. E ele dançou na terra prometida por causa disso, né? Esse trem não vai dar certo, mas o povo pressionando, não, nós queremos um Deus, esse negócio de fazer um Deus sem ser o Deus lá em cima, não vai funcionar, mas e a pressão. Falei, então beleza, me dá aí os brincos, me dá os anel aí, e aí fez um bezerro de ouro. Oi. Ele é quem? O Arão? Não, o Arão... Não, ele falou, não vou fazer não, pronto, acabou. Enquanto Moisés não voltar,
enquanto Moisés não volta. Não, mas nós, seres humanos, uns mais, outros menos, sempre cedemos à pressão. Ninguém é indesculpável. Sim, mas ninguém, uns mais, outros menos, mas ninguém é indesculpável. Um cede depois de muita pressão, tem outro que cede na primeira pressão. Você podia só topo. Tem uns que é mais fácil, outros que é menos, mas todo mundo cede. O Moisés também dançou na Terra Prometida por causa de pressão. Sim, mas dançou. E aí tá tudo que o Senhor disser faremos. Aí Moisés está lá descendo com as tábuas da lei. E a primeira, o Moisés fala, aí gente, cheguei com os mandamentos que vocês falaram que vão obedecer. O primeiro é, não terás outros deuses diante de... Que negócio é esse aí? Vou ler o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de... Que bezerro dourado é esse aí, gente? Nem inaugurou, já transgrediu o primeiro. Já está com outro Deus diante de mim, já estreou. Vaiando. Isso tudo eu estou falando porque o homem é incompetente, rebelde e impaciente em todas as situações. Inocência no seu autogoverno, pela consciência, governado por outros homens, sob promessa, sob a lei. Ninguém cumpre a lei. Você pode cumprir 611, 610, 612 mandamentos, mas 613 não. E se você falhar em um, você falhou em todos. Por favor. Lógico. É o seguinte, o que eu estou percebendo é que do Gênesis ao Apocalipse, Deus está tentando falar alguma coisa para nós, uma perspectiva que você não tem capacidade de andar, né, conforme Ele quer. E como que você enxerga a questão na sua vida pessoal, dia a dia, já que você tem essa incapacidade? Mas você tem que orar, você tem que... Parece uma coisa muito abstrata. Eu noto que a resposta está no Evangelho, mas nem sempre a gente consegue enxergar isso, né? Porque a psicologia, a pedagogia de Jesus Cristo no Evangelho é muito forte. Mas eu estou notando o seguinte, de tudo que Deus está fazendo, seja inocência, governo humano, consciência, aquela coisa toda, e vai até lá no Apocalipse no final, o que uma vez, sei lá, na casa do pastor, você fala assim, Carlos, isso é extremamente amor de Deus, até a grande tribulação, você lembra? Então eu falo assim, às vezes você fica tipo os discípulos, então quem vai se salvar, né? Você entendeu? Porque do jeito que você está falando aí, eu vou falar na burrice, né? É impossível, cara, você viver aqui no planeta. Não. É impossível mesmo. Não, porque Jesus fala, se você crer, o reino está dentro de você. Né? Eu estou morando dentro de você. Mas aí você fala assim, cara, ele nem chegou ao bezerrão lá, dourado. Aí o que eu quero falar é o seguinte, com a gente acontece a mesma coisa, acho que todo dia, toda hora. Aí como é que funciona na sua cabeça isso aí? Que é um versículo que eu ia citar agoniamento, que eu não citei, sem mim nada podeis fazer. Você vai fazer um comentário que até ajuda na resposta. É engraçado porque... Oi? Interessante porque eu só estou na dúvida aqui se foi hoje de março, minha esposa, se foi ontem. Ontem? Não sei se foi ontem, se foi hoje de manhã. Acho que foi ontem. E até se você, eu estava conversando e eu falei, filho, uma coisa interessante, porque nós, humanos, mesmo estando com a palavra de Deus escrita na mão,
falando para nós o que ela fala, mesmo nós, às vezes na posição mesmo um pouco mais de onde Deus colocou, que é de pastores, na maioria das vezes, mesmo estando escrito na nossa cara, nós somos tão maus, tão imperfeitos, tão nada de Deus, que nós às vezes ainda tentamos agir de acordo com o inimigo número 1 de Deus age. Quem sabe ainda tem um jeitinho de eu provar que Deus falou isso, mas não é verdade. Que é a nossa situação. O senhor está falando exatamente dentro do que eu estava pensando e dar de resposta para ele. Porque a nossa situação do dia, quando eu falo assim, pode olhar para cada um de nós, não precisa ter medo de olhar, pode considerar o que a Bíblia diz é verdade. O que ele está falando não é nem ele que está falando, ele está apenas afirmando para nós que o que a Escritura diz é verdade. E quanto mais nós tentar, e às vezes nós tentamos, não, quem sabe? Eu vou dar um jeitinho aqui, vou postar que eu estou um pouquinho melhor do que eu faço. Mas o que eu estou tentando fazer? É provar que Deus é Deus. Ao tentar fazer isso, eu estou querendo provar que Deus é Deus. Quando na verdade... Que é o trabalho de Satanás. Quando na verdade, eu trago um relato aqui, a nossa forma de som, e eu não estou fazendo isso, eu faço é o que Deus está colocando na minha mente nesse momento, a nossa forma de ação, eu sempre olho para o caso de Davi. Que tanto ele admitiu que era imperfeito, que era pecador, desde o ventre da mãe, e provou isso quando o profeta Natan foi falar com ele, quando o profeta Natan colocou a situação e que ele achou, mas eu sou eu. Quando ele disse assim, você é o homem, não existe outra palavra. Não houve, ele prontamente admitiu, pequei contra o meu Deus. Essa é a nossa situação. Tem outra situação. É uma questão de elicrineia, né? Aquela palavra lá de sinceridade, de transparência. Outro dia, isso aí me aconteceu essa semana. Eu estava numa situação e eu gosto sempre de andar assim na presença de Deus. Eu gosto sempre de não esconder muito o jogo com Ele não, né? Que é o ideal. Eu estava falando assim, ó Deus, eu estou querendo decidir tal coisa assim, né? E o que eu lembro bem assim, não tem nenhum sinal laranja nem vermelho na tua palavra não. Aí o Espírito Santo falou assim, mas também tem verde não. Não, mas você há de convir comigo? Eu conversando, batendo um papo com ele. Você vai convir comigo que a gente pode ajeitar essa verdade que o senhor está me lembrando aí agora. Pode ser assim, mas pode ser assado. Aí ele só me falou assim, mas você sabe o que eu estou querendo te dizer. Aí aquilo me fechou. Falei assim, olha, decidir você pode decidir o que você quiser. Mas você sabe o que eu estou querendo. Aí é com você agora. Se você me ama, você vai. Se você não me ama, ame-se. Faz o que você quer. Depois a gente vê como é que fica. Eu sei o que vai dar. Vai dar aquela coisa mal cheirosa. Mas eu vou estar lá com você também. Não esquenta não. Ou seja, a questão do viver, do obedecer, é sempre uma questão de coração entregue. Não tem como fugir disso. Isso seja se o homem tivesse confiado em Deus na situação de inocência, não teria dado tudo isso que deu. Se o homem, ao invés, durante o governo humano ou durante a consciência, tivesse sido um pouco mais Davi, como o irmão falou, o Davi ele pisava muito na bola. Mas a grande diferença é que assim que isso era colocado diante dele, ele falou, nó, eu preciso ajeitar esse negócio aí, porque quebrou o link com o pai aqui, ó. E ele ficou 1 ano desviado, né? Curtindo a Batseba. A Batseba virou Deus. Sai Deus, entra Batseba. E ele nem, Deus, acho que não fez nenhum salmo durante esse ano aí, né?
O ano em branco. Às vezes era para ter 152 salmos, só tem 150. Percebendo é o seguinte, é tijolinho por tijolinho. Momento a momento, decisão a decisão. E onde você está com o coração entregue, a coisa vai. Onde não está, vai. Então, zipando tudo que eu conheço. Zipando. Zipando. Linguagem tech, né? Isso. Colocando no pendrive, Deus quer que eu faça o seguinte. Que eu viva cada dia sem mim, nada poder fazer. Sem mim, nada poder fazer. Ou seja, grudado igual um carrapato nele, sugando dele. É isso? Exatamente. A linguagem dele é... A linguagem rural, né? Exatamente. Ele vai lá dos CPDs para a grama, né? Para o pasto. Se você pensar bem, o pendrive é um carrapato. Não é? Ele é um carrapato. Você vê a sabedoria. Isso, Carlos Augusto também é sabedoria. É cultura. Mas então, Deus viu a rebelião do homem, das nações. Aí ele chamou Abraão. Eu falei isso aqui semana passada. Soberanamente. Porque ele quis. Não é porque o Abraão era ruivo, bonitinho, tinha olho azul, ele era bacana, ele andava de um jeito charmoso. Ele chamou Abraão porque ele quis chamar Abraão, poderia ter sido qualquer um. Qualquer um. E nesse momento começa, com a chamada de Abraão, a nossa primeira, segunda, terceira, quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, sendo que a quarta e a quinta e a da lei, são dispensações particulares. Porque todas as outras dispensações, a da inocência, a da consciência e a do governo humano, e a posterior a da igreja e a do reino, tratam com a humanidade como um todo. Mas as dispensações da promessa e da lei são dispensações particulares. São dispensações pertinentes somente a Abraão e os seus descendentes. E Deus entra numa situação de Abraão, e os textos estão todos aí, Gênesis 12, 15, 13, 17, etc., no gráfico, em que Deus vai só acumulando promessas. E isso vai ser, inclusive, o nosso assunto a partir do dia 17, na casa do pastor Geraldo, às 20 horas, às quintas-feiras, quando nós vamos estar estudando detalhadamente o milênio. A intenção é varrer o milênio de Gênesis a Apocalipse. Tudo quanto for possível. E isso implica nas promessas feitas a Abraão. O milênio, ao final das contas, é um período no qual todas as promessas de Deus que estão pendentes com Abraão, com Davi, com a nação de Israel, com os apóstolos, com a igreja, com os crentes da tribulação e etc., vão se cumprir. E isso é absolutamente incondicional. Na semana que vem nós vamos entrar na dispensação da lei, nós vamos ver que a lei, ela foi só um adendo. Você gosta da palavra adendo, porque você é advogado. Foi só um aditivo. Ela foi só nós vamos ver a questão, foi só um aio, um pedagogo. Um pedagogo, está lá no grego, né, que é a palavra ai. A pessoa é tão incompetente que tem que pegar pela mãozinha e levar. Vem cá, Filipinho, aqui. Ele ainda não tem autonomia. O que Deus estava querendo dizer com a lei, mais uma vez, você é incompetente. Você não consegue se governar. Eu vou ter que te pegar pela mãozinha aqui. Vem cá, vou te mostrar Jesus aqui. Olha lá Jesus ali, olha lá, ó Jesus. A lei é isso, é um pedagogo. Ela conduzia Israel a Cristo. 603 mandamentos, não consigo cumprir, Deus. Aí a lei fala, lá, tem Jesus ali, ó. Olha lá Jesus. Aí pronto, aí você vai lá, abraça Jesus, fala, eu cumpro por você, toma minha justiça, me dá seu pecado aí, me dá sua morte aí, fica com a minha vida. É isso aí. Amém? Vamos encerrar? Paizinho querido, em nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra, que é linda, límpida e esclarecedora.
Te agradecemos pela suficiência que o Senhor nos dá, te agradecemos pela vida de cada um aqui, pela disposição e disponibilidade. Nos dá a tua unção para que o restante desse culto seja feito da forma como o Senhor quer, da forma como o Senhor quer que respondamos e para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Onde que encaixa?